Eu acordei da anestesia chamando pelos meus 3 filhos, mas a única voz que ouvi foi a de uma enfermeira dizendo: "Calma, querida, você está sozinha aqui." Essas foram as primeiras palavras que ecoaram na minha mente quando recuperei a consciência depois de uma cirurgia que poderia ter me tirado deste mundo, e que marcaram o início da maior decepção da minha vida. Se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal e aproveite. Já me conte de onde você está ouvindo essa história nos comentários. Meu nome é Vera, tenho 62 anos, e há 3 semanas recebi o diagnóstico que nenhuma mulher quer ouvir. Minha vesícula estava inflamada e cheia de pedras, causando dores insuportáveis que me faziam dobrar ao meio durante a noite. O Dr. Campos, meu cirurgião, foi direto ao ponto. "Dona Vera, a senhora precisa operar urgente. Isso pode evoluir para algo muito mais grave se não tratarmos agora." Quando contei para meus 3 filhos sobre a cirurgia, a reação deles foi exatamente o que toda mãe esperaria ouvir. Ou pelo menos era o que eu achava na época. Carlos, meu filho mais velho, de 38 anos, foi o primeiro a falar: "Mãe, pode ficar tranquila, eu vou estar lá no hospital com a senhora. Vou tirar uns dias de folga do escritório e ficar do seu lado o tempo todo." Ricardo, o do meio com seus 35 anos, completou com aquele jeito firme que sempre me tranquilizava: "Isso mesmo, mãe. A gente vai se revezar. Eu fico depois do Carlos, uns 3 ou 4 dias. A senhora não vai ficar sozinha nem um minuto sequer." Lucas, meu caçula de 32 anos, o mais carinhoso dos 3 desde pequeno, abraçou-me forte e disse olhando nos meus olhos: "Mãe, eu fecho o esquema. Quando os manos tiverem que voltar ao trabalho, eu assumo. A gente vai cuidar da senhora direitinho. Pode confiar na gente." Naquele momento, sentada na minha sala com meus 3 filhos ao redor, senti meu coração se encher de gratidão e alívio. Eu que criei esses meninos sozinha depois que o pai deles morreu há 15 anos, trabalhei em 2 empregos para dar estudo, comida boa na mesa, roupas decentes. Sacrifiquei namoros, viagens, sonhos pessoais para que eles tivessem o melhor. E agora, na minha hora de necessidade, eles estariam ali por mim. "Vocês não sabem o quanto isso significa para mim", eu disse, com lágrimas nos olhos. Eu estava tão preocupada de ter que passar por isso sozinha. "Nunca, mãe." Carlos garantiu, segurando minha mão. "A senhora nunca está sozinha. A gente é família." Os dias que antecederam a cirurgia foram de preparação. Eu arrumei a casa toda, deixei tudo organizado, comida no freezer para quando voltasse, contas pagas adiantadas. Também preparei uma malinha com roupas confortáveis, produtos de higiene e até coloquei uma foto dos 3 juntos quando eram crianças, para me dar força durante a recuperação. Na manhã do dia da cirurgia, acordei às 5 da madrugada com o estômago embrulhado de nervosismo. Carlos havia prometido me buscar às 6 para darmos entrada no hospital às 7, horário marcado pelo Dr. Campos. Tomei banho, vesti uma roupa confortável, peguei minha mala e sentei no sofá para esperar. 6 horas chegaram. Nada de Carlos. Mandei mensagem: "Filho, está vindo?" A resposta veio depois de 15 minutos. "Mãe, desculpa, dormi demais. Pega um Uber que eu te encontro lá no hospital em meia hora. Prometo que não vou demorar." Engoli a decepção e pedi o carro. No caminho tentei me acalmar pensando que imprevistos acontecem, que Carlos ia chegar logo e ficaria comigo. O motorista era simpático e tentava puxar conversa. Mas eu mal conseguia responder, concentrada nas mensagens do celular esperando atualizações do meu filho. Dei entrada no hospital sozinha. As recepcionistas me olharam com aquela expressão de pena quando pedi para fazer tudo sozinha porque meu filho está vindo. Subi para o quarto designado, troquei de roupa, coloquei aquela camisola hospitalar fria e impessoal. Ainda nada de Carlos. Às 8h30, a enfermeira Joana entrou no quarto com um sorriso gentil. "Dona Vera, já está preparada? Daqui a pouco vamos levá-la para o centro cirúrgico. Meu filho está chegando", eu disse, verificando o celular pela 10ª vez em 5 minutos. "A senhora quer que a gente espere mais um pouquinho?" Mandei outra mensagem para Carlos. Dessa vez, ele respondeu rápido: "Mãe, 1000 desculpas. Travou tudo aqui na avenida. Acidente. Não vou conseguir chegar a tempo. Mas fica tranquila que assim que a senhora sair da cirurgia eu estou aí. Prometo." Senti um aperto no peito. Mas o que eu poderia fazer?
Cirurgia marcada, equipe médica esperando, não dava para adiar por causa de trânsito. Tudo bem, filho. Te vejo depois, então. Joana percebeu minha decepção. Família? Perguntou com delicadeza. Meu filho mais velho. Ficou preso no trânsito. Expliquei, tentando manter a voz firme. Ah, o trânsito está terrível mesmo hoje. Mas não se preocupe. A gente cuida direitinho da senhora. E quando acordar, ele vai estar lá te esperando. Fui levada para o centro cirúrgico com o coração apertado, mas ainda confiante de que Carlos estaria lá quando eu acordasse. O anestesista me fez algumas perguntas de rotina, colocou a máscara no meu rosto, e a última coisa que pensei antes de apagar foi: quando eu acordar, meus filhos vão estar lá. Mas não estavam. Acordei na sala de recuperação com luzes fortes no teto, a boca seca, uma dor surda no abdômen onde haviam operado. Virei a cabeça para os lados, procurando rostos familiares, esperando ver Carlos sentado numa cadeira ao lado da maca, segurando minha mão. Mas tudo o que vi foram outras macas com outros pacientes, enfermeiras circulando, e aquela solidão esmagadora que só quem já passou por algo assim consegue entender. Meus filhos, murmurei com a voz rouca. Foi quando ouvi a voz de Joana, a mesma enfermeira de antes. Calma, querida, você está sozinha aqui. Mas a cirurgia foi um sucesso. O Dr. Campos já está terminando e vai vir falar com a senhora. Sozinha. Aquela palavra ecoou na minha cabeça como um sino fúnebre. Onde estava Carlos? Onde estavam Ricardo e Lucas? Por que nenhum deles estava ali? Fui transferida para o quarto às 3 da tarde, ainda tonta da anestesia, com aquela sensação de náusea que parecia não passar nunca. A enfermeira Joana me ajudou a me acomodar na cama, ajustou os travesseiros, checou meus sinais vitais e perguntou se eu precisava de alguma coisa. Meu celular, pedi com a voz fraca. Preciso ligar para meus filhos. Ela pegou minha bolsa e me entregou o aparelho com um sorriso gentil. Assim que a tela acendeu, vi 3 mensagens de Carlos, todas enviadas enquanto eu estava na cirurgia. Mãe, consegui sair do trânsito, mas surgiu uma emergência no escritório que não posso ignorar. É um cliente muito importante. Vou tentar ir aí mais tarde, tá? Falei com Ricardo e Lucas. Eles vão dar um jeito de passar aí. Desculpa mesmo, mãe. Prometo que amanhã eu compenso. Senti as lágrimas queimarem nos olhos, mas segurei. Abri a conversa com Ricardo e digitei com dedos trêmulos. Filho, saí da cirurgia. Você pode vir ficar comigo? A resposta demorou quase 1 hora. Oi, mãe. Que bom que deu tudo certo. Olha, a Fernanda está com uma gripe forte, febre alta. Não posso deixar ela sozinha com as crianças, mas amanhã de manhã cedo eu apareço aí, tá? Descansa bastante. Fernanda era a esposa de Ricardo. Entendi a situação. Gripe com crianças pequenas é complicado mesmo. Respirei fundo e mandei mensagem para Lucas, meu caçula, aquele que sempre foi o mais apegado a mim. Amor, estou no quarto 412. Consegue vir me fazer uma visita? Lucas respondeu rápido, o que me deu esperança. Mãe, como foi a cirurgia? Está sentindo dor? Estou bem, filho. Um pouco dolorida, mas bem. Você vem? Mãe, que situação. Estou numa reunião super importante com meu chefe e uns investidores. Isso aqui vai definir minha promoção. Não posso sair agora de jeito nenhum, mas eu ligo pra você à noite, tá? Te amo. Foi como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo dos meus pés. Os 3. Os 3 tinham prometido, tinham jurado que estariam comigo. E no primeiro dia, no dia mais importante, quando saí de uma cirurgia, todos tinham uma desculpa. Coloquei o celular na mesinha ao lado da cama e olhei para o teto branco do hospital, sentindo as lágrimas finalmente escorrerem pelo rosto. Não eram lágrimas de dor física. A dor da cirurgia até que estava controlada com os medicamentos. Eram lágrimas de decepção, de abandono, de perceber que talvez eu não fosse tão importante para meus filhos quanto eles eram para mim. Joana voltou ao quarto por volta das 5 da tarde para trazer meu jantar. Uma sopa aguada e gelatina. Ela notou imediatamente meus olhos vermelhos. Dona Vera, está com muita dor? Preciso chamar o médico? Balancei a cabeça. Não é dor física, querida. É, meus filhos não vieram.
Ela puxou uma cadeira e sentou ao meu lado, mesmo sabendo que tinha outros pacientes para atender. Todos têm imprevistos às vezes. Tenho certeza que eles vão aparecer logo. Você tem filhos? Perguntei. Tenho 2. Um menino de 15 e uma menina de 12. Então você entende. A gente dá tudo pela nossa família, né? Tudo mesmo. E a única coisa que esperamos em troca é que estejam presentes quando precisamos deles. Joana apertou minha mão com carinho. A senhora criou seus filhos sozinha? Criei. Meu marido morreu há 15 anos. Câncer. Foi rápido e devastador. Fiquei com 3 meninos. O mais velho tinha 23. O caçula apenas 17. Trabalhei como secretária de dia e faxineira à noite para manter a casa, pagar os estudos, dar tudo o que eles precisavam. A senhora é uma guerreira. Ou uma idiota. Soltei com amargura. Porque criei 3 homens que não conseguem tirar algumas horas para estar com a mãe no hospital. O resto da tarde foi lento e torturante. Cada vez que ouvia passos no corredor, meu coração acelerava achando que era um dos meus filhos. Mas sempre eram visitantes para outros quartos. Eu via famílias inteiras entrando nos quartos ao redor. Filhos, netos, esposas, maridos, todos rindo, conversando, trazendo flores e frutas. Minha companheira de quarto era uma senhora chamada Dona Marlene, que havia feito uma cirurgia no joelho. A família dela começou a chegar às 6 da tarde. 2 filhos, uma filha, 4 netos. O quarto ficou cheio de vida, de amor, de preocupação genuína. Eles traziam marmitas caseiras, contavam piadas, faziam planos para quando ela tivesse alta. Eu fingia estar dormindo para não ter que explicar por que estava sozinha. Às 8 da noite, meu celular tocou. Era Carlos. Atendi rápido demais, ansiosa. Alô? Oi, mãe. Como você está? Desculpa não ter ido aí hoje. Foi um dia absolutamente insano no trabalho. Mas amanhã eu vou. Pode ter certeza. Carlos, filho, eu realmente estou precisando de companhia. Foi uma cirurgia delicada e eu estou me sentindo muito sozinha aqui. Eu sei, mãe, eu sei. Mas olha, amanhã de manhã cedo eu apareço aí. Levo até café da manhã para a senhora, daqueles que a senhora gosta. Agora preciso desligar porque o Mateus está chorando e a Paula está pedindo ajuda. Tudo bem, filho. Até amanhã, então. Até, mãe. Descansa. Ele desligou antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa. Olhei para o celular por longos minutos, esperando que Ricardo ou Lucas ligassem também. Nada. Apenas o silêncio do quarto, interrompido pelas conversas animadas da família de Dona Marlene do outro lado da cortina divisória. Às 9 da noite as visitas foram embora, e o hospital mergulhou naquele silêncio pesado da noite. Joana passou para fazer a última checagem do dia. Conseguiu jantar um pouco? Perguntou, olhando para a bandeja praticamente intocada. Não estou com fome. Dona Vera, a senhora precisa se alimentar para se recuperar bem. Joana, falei olhando nos olhos dela. Posso te fazer uma pergunta sincera? Claro. Você acha que sou uma mãe ruim? Será que fiz algo errado criando meus filhos para eles me abandonarem assim? Ela suspirou e sentou novamente ao meu lado. A senhora não é uma mãe ruim. Às vezes as pessoas só não entendem o valor do que têm, até perderem. Seus filhos estão ocupados com suas próprias vidas, e talvez não consigam dimensionar o quanto a senhora está precisando deles agora. Ou talvez eu só não seja tão importante assim. Murmurei. Não diga isso. A senhora é importante sim. E sabe de uma coisa? Mesmo que eles não estejam aqui fisicamente, eu vou cuidar direitinho da senhora. Não vai ficar desamparada. Pode confiar em mim. Aquelas palavras de uma estranha, alguém que eu havia conhecido apenas naquele dia, me deram mais conforto do que todas as mensagens dos meus 3 filhos juntas. Agradeci com um sorriso fraco e Joana apagou a luz principal, deixando apenas a luz fraca do abajur aceso. Tentei dormir, mas a dor no abdômen e a dor no coração não deixavam. Fiquei olhando pela janela para as luzes da cidade, ouvindo os roncos suaves de Dona Marlene, e me perguntando como havia chegado naquele ponto da vida, sozinha num quarto de hospital, abandonada pelos 3 filhos que havia criado com tanto amor e sacrifício. O celular estava na minha mão, iluminando meu rosto na escuridão. Reli as mensagens dos meninos.
procurando algum sinal de preocupação genuína, de vontade real de estar comigo. Mas tudo o que encontrei foram desculpas, promessas vazias e aquele te amo automático que não significava absolutamente nada quando não vinha acompanhado de presença. Às 2 da madrugada, finalmente consegui pegar no sono, embalada pela morfina e pela exaustão emocional. Sonhei com eles pequenos, correndo pela casa, me chamando de mãe com aquelas vozes finas de criança, pulando na minha cama de manhã cedo pedindo café. Eram tempos em que eu era o mundo inteiro para eles. Agora, eu era apenas mais um compromisso inconveniente em suas agendas lotadas. O segundo dia começou com uma esperança renovada. Acordei cedo com a dor ainda presente, mas um pouco mais controlada. E a primeira coisa que fiz foi pegar o celular para ver se Carlos havia mandado mensagem confirmando que viria. Nada. Mandei eu mesma. Bom dia, filho. Você vem hoje? A resposta veio apenas no meio da manhã. Mãe, desculpa. Acordei atrasado e já tinha compromisso marcado para esta manhã. Mas à tarde eu dou um jeito de aparecer aí. Prometo. Prometo. Aquela palavra estava começando a perder todo o significado para mim. Mas ainda assim, me arrumei o melhor que pude, pedi para Joana me ajudar a pentear o cabelo, coloquei um pouco de creme no rosto. Queria estar apresentável quando meu filho chegasse. Passei a tarde inteira sentada na cadeira ao lado da cama, com os olhos fixos na porta, esperando. Cada vez que alguém passava pelo corredor, meu coração dava um salto, mas Carlos nunca apareceu. Às 6 da tarde, recebi uma mensagem. Mãe, não vai dar hoje não. O trânsito está impossível. E eu ainda tenho que buscar o Mateus na natação. Amanhã com certeza. Senti as lágrimas começarem a escorrer, mas já não tinha forças nem para chorar direito. Apenas uma tristeza muda, pesada, que ia se instalando no meu peito como uma pedra. No terceiro dia, nem esperei mais por Carlos. Mandei mensagem direto para Ricardo. Filho, a Fernanda já está melhor? Você consegue vir me ver hoje? Ricardo respondeu rápido. Oi, mãe. A Fernanda ainda está meio debilitada. Sabe como é gripe, né? E as crianças agora pegaram também. A casa está um caos total. Mas logo que melhorar aqui, eu apareço aí. Como está se sentindo? Sozinha, digitei, mas apaguei antes de enviar. No lugar escrevi. Estou me recuperando. Seria bom ter companhia. Imagino, mãe. Mas fica tranquila que logo logo você tem alta e volta para casa. Aquilo me atingiu como um soco. Ele estava contando os dias para eu sair do hospital, como se minha presença ali fosse um inconveniente que logo se resolveria sozinho. Nem passou pela cabeça dele que talvez eu precisasse de apoio emocional, não apenas estar fisicamente bem para ir embora. Tentei Lucas no meio da tarde. Filho, tudo bem? Saudades de você. A resposta veio horas depois. Saudades também, mãe. Aqui está a correria total no trabalho. Essa história da promoção está me consumindo. Mas quando as coisas acalmarem, eu vou aí te fazer uma visita boa, levar umas coisas gostosas para você. Aguenta firme aí? Aguenta firme. Como se eu estivesse numa maratona e só precisasse de palavras motivacionais para chegar ao final. Não era a força física que me faltava. Era a presença dos meus filhos. Era saber que eu importava o suficiente para que eles deixassem suas vidas perfeitas por algumas horas e estivessem ao meu lado. O quarto dia foi particularmente difícil porque Dona Marlene recebeu alta. Antes de ir embora, cercada pela família toda que veio buscá-la com balões e flores, ela se despediu de mim. Dona Vera, a senhora é muito forte. Vai se recuperar rapidinho. E tenho certeza que seus filhos vão aparecer logo. Sorri e agradeci. Mas ambas sabíamos que eu estava mentindo quando disse que eles estavam muito ocupados, mas ligavam todos os dias. A verdade é que as ligações tinham cessado completamente. Apenas mensagens curtas, genéricas, cheias de desculpas e promessas vazias. Fiquei sozinha no quarto agora. Pediram se eu queria trocar para um quarto menor, individual, mas recusei. Pelo menos com a cama vazia ao lado, eu podia fingir que estava esperando alguém chegar e ocupá-la, que o vazio era temporário. Joana passou para fazer a troca de soro e me encontrou olhando pela janela, abraçada ao travesseiro. Ela não disse nada no começo.
apenas fez seu trabalho em silêncio. Mas quando terminou, sentou na beirada da minha cama. Dona Vera, posso ser sincera com a senhora? Claro, querida. Eu trabalho aqui há 12 anos. Já vi muita coisa, muitas famílias diferentes. E sabe o que eu aprendi? Que às vezes as pessoas que a gente menos espera são as que mais decepcionam. Você está dizendo que meus filhos me decepcionaram? Perguntei, minha voz saindo mais amarga do que pretendia. Estou dizendo que a senhora merecia mais. Merecia ter gente aqui segurando sua mão, trazendo flores, fazendo companhia. E não é porque a senhora não é digna disso. É porque às vezes as pessoas se tornam tão absorvidas nas próprias vidas que esquecem de olhar para quem realmente precisa delas. Comecei a chorar. Não aquele choro silencioso que vinha fazendo, mas um choro profundo, de soluços que doíam no abdômen ainda sensível da cirurgia. Joana me abraçou e deixou que eu chorasse no seu ombro, acariciando meu cabelo como se eu fosse uma criança. Eu dei tudo por eles, Joana. Tudo. Trabalhei feito louca, me sacrifiquei em tudo, nunca coloquei nada na minha frente. E agora, quando eu preciso apenas de algumas horas da companhia deles, nenhum consegue arranjar tempo. Eu sei, querida. Eu sei. No 5º dia, parei de mandar mensagens. Apenas checava o celular para ver se algum deles havia se lembrado de mim por conta própria. Carlos mandou uma mensagem no final da tarde. Oi, mãe, tudo bem? Aqui está tudo corrido, mas em breve eu apareço aí. Ricardo enviou um emoji de coração pela manhã. Só isso. Um coração digital que não custava nada, não exigia esforço, não significava presença. Lucas simplesmente não mandou nada. Joana começou a passar mais tempo no meu quarto do que o necessário. Trazia chá quente no meio da tarde. Sentava para conversar sobre a vida dela, sobre os filhos, sobre seus próprios desafios. Ela se tornou minha única companhia real naqueles dias intermináveis de hospital. Sabe o que é mais triste, Joana? Falei numa dessas tardes. Não é nem a ausência física deles. É perceber que criei 3 homens que não aprenderam o valor da presença, da gratidão, do amor demonstrado com atitudes e não só palavras. A senhora acha que eles não amam a senhora? Eu acho que eles amam a ideia de mim. Amam a mãe que cozinha, que resolve problemas, que está sempre disponível quando precisam. Mas não amam a Vera, a mulher que também tem necessidades, que também precisa de cuidado, que também sente solidão. Ela apertou minha mão sem dizer nada, porque não havia o que dizer. A verdade dói. E às vezes o silêncio é a única resposta honesta. Àquela altura, 5 dias após a cirurgia, a dor física estava diminuindo consideravelmente. Os pontos estavam cicatrizando bem. Eu já conseguia caminhar pelo corredor sem tanta dificuldade. Mas a dor emocional só crescia, se instalando no meu peito como uma ferida que nenhum remédio conseguiria curar. E o pior de tudo é que eu sabia, no fundo do meu coração, que aquilo ainda não tinha acabado. Os dias continuariam passando, e eu continuaria ali, sozinha, esperando por filhos que nunca viriam. O 10º dia no hospital chegou com uma clareza brutal que eu não estava preparada para enfrentar. Eram 10 dias completos desde a cirurgia. 10 dias em que acordava sozinha, almoçava sozinha, jantava sozinha e dormia sozinha. 10 dias em que via outras famílias entrando e saindo dos quartos vizinhos, trazendo amor e cuidado, enquanto eu só tinha as paredes brancas e o silêncio ensurdecedor como companhia. Naquela manhã, Joana entrou no quarto com a bandeja do café como sempre fazia, mas percebi algo diferente no jeito dela me olhar. Não era pena. Eu já estava acostumada com os olhares de pena das outras enfermeiras. Era preocupação genuína, aquele tipo de preocupação que vai além do profissional e entra no território do humano. Bom dia, Dona Vera. Como passou a noite? Perguntou, colocando a bandeja na mesinha ajustável. Como todas as outras, respondi com um sorriso cansado. Sozinha. Ela organizou os remédios em silêncio. Checou minha pressão, anotou tudo na prancheta. Mas eu sabia que havia algo que ela queria dizer, e estava medindo as palavras. Conhecia aquele olhar. Era o mesmo olhar que eu tinha quando precisava dar uma notícia difícil aos meus filhos quando eram crianças. Terminada a rotina de checagem, Joana puxou a cadeira e sentou ao meu lado.
Pegou minha mão entre as dela. Aquelas mãos calejadas de quem trabalha duro, mas que transmitiam um calor reconfortante que eu não sentia há dias. Dona Vera, começou ela, escolhendo as palavras com cuidado. Posso fazer uma pergunta que pode parecer invasiva? Meu coração apertou porque eu já sabia o que vinha a seguir. Pode. A senhora não tem família? Aquelas palavras caíram sobre mim como uma sentença final. Não foi a pergunta em si que doeu. Foi o que ela representava. 10 dias no hospital, e a situação estava tão óbvia que até uma enfermeira que mal me conhecia sentia a necessidade de perguntar se eu tinha alguém no mundo. Senti uma facada no peito, uma dor muito pior do que qualquer dor física da cirurgia. Tentei responder, mas as palavras ficaram presas na garganta. As lágrimas começaram a descer antes que eu pudesse controlá-las. Eu tenho 3 filhos, consegui dizer finalmente, minha voz saindo em um sussurro quebrado. 3 filhos que eu criei sozinha depois que meu marido morreu. 3 filhos que prometeram estar aqui comigo. Joana apertou minha mão mais forte e vi lágrimas se formando nos olhos dela também. Desculpa, Dona Vera. Eu não queria deixá-la triste. É que, bem, em 10 dias aqui, a senhora nunca recebeu uma visita. Nenhuma. E eu vejo tanta gente entrando e saindo dos outros quartos, e a senhora sempre aqui, olhando para a porta como se esperasse alguém chegar. Eu estava esperando, admiti, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Nos primeiros dias, eu realmente acreditava que eles viriam. Que Carlos chegaria com aquele sorriso dele, que Ricardo traria frutas como sempre fazia quando eu ficava doente, que Lucas sentaria aqui e me contaria sobre o trabalho dele. Mas eles não vieram, Joana. Nenhum deles veio. A senhora falou com eles? Eles sabem que a senhora está aqui? Sabem. Todos sabem. Eu mandei mensagens, liguei, implorei. E sempre tem uma desculpa. Trabalho importante. Filhos doentes, reuniões, trânsito, compromissos inadiáveis. Como se eu fosse adiável. Como se a própria mãe no hospital se recuperando de uma cirurgia fosse algo que pode esperar. Joana ficou em silêncio por um momento, claramente processando a informação. Então ela perguntou algo que ninguém havia perguntado. E como a senhora está se sentindo com tudo isso? Ninguém havia me perguntado como eu estava me sentindo. Todos perguntavam sobre a dor física, sobre a cicatrização, sobre os sintomas. Mas ninguém, nem médicos, nem outras enfermeiras, e certamente nem meus filhos, perguntaram sobre a dor emocional que estava me consumindo por dentro. Eu me sinto traída. As palavras saíram antes que eu pudesse filtrá-las. Eu me sinto como se todos esses anos de sacrifício não tivessem significado nada. Trabalhei 2 empregos para dar educação de qualidade para eles. Abdiquei de refazer minha vida amorosa porque não queria que nenhum padrasto maltratasse meus meninos. Fui a todas as reuniões escolares, todos os jogos de futebol, todas as formaturas. Estava sempre lá quando precisavam de mim. Sempre. E agora que eu preciso, eles simplesmente desapareceram. A senhora ligou para eles hoje? Balancei a cabeça. Parei de ligar depois do 5º dia. Percebi que estava me humilhando, implorando por atenção como se fosse um favor. Agora só espero ver se algum deles se lembra de mim por conta própria. E se lembraram? Carlos manda mensagens curtas a cada 2 ou 3 dias. Oi, mãe. Tudo bem? Ricardo mandou um emoji de coração anteontem. Lucas não manda nada há 4 dias. Joana soltou um suspiro profundo. Sabe, Dona Vera, eu vejo muita coisa trabalhando aqui. Vejo famílias maravilhosas que se desdobram pelos seus entes queridos. Mas também vejo muitos filhos que só aparecem quando é conveniente, quando não interfere com suas vidas perfeitas. Você acha que eles são maus filhos? Eu acho que eles estão sendo egoístas e talvez nem percebam o tamanho da dor que estão causando na senhora. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Eu olhava pela janela para o céu nublado enquanto Joana continuava segurando minha mão. Foi ela quem quebrou o silêncio. Dona Vera, eu não posso substituir seus filhos. E sei que não é a mesma coisa. Mas enquanto a senhora estiver aqui, não vai ficar sozinha. Pode não ser o que a senhora esperava, mas vai ter alguém que se importa genuinamente.
Aquelas palavras vindas de uma mulher que eu conhecia há apenas 10 dias me deram mais conforto do que todos os "te amo" automáticos que recebi dos meus filhos nos últimos meses. "Por que você está fazendo isso?" perguntei. "Não é sua obrigação cuidar emocionalmente de mim." "Porque reconheço uma mãe guerreira quando vejo uma. Minha própria mãe criou a gente sozinha também. 4 filhos. Trabalhava de doméstica e nunca deixou faltar nada pra gente. Quando ela ficou doente há alguns anos, todos nós largamos tudo para estar com ela, porque era isso que ela merecia. Você tem sorte de ter aprendido isso," disse, minha voz carregada de tristeza. "E seus filhos ainda podem aprender, Dona Vera. Às vezes as pessoas precisam de um choque de realidade para acordarem." A partir daquele dia, Joana passou a dedicar mais tempo a mim do que provavelmente deveria. Ela trazia chá no meio da tarde, sentava para conversar sobre a vida, sobre sonhos, sobre dores. Contava histórias engraçadas dos filhos dela para me fazer rir. Às vezes apenas ficava em silêncio ao meu lado, e esse silêncio compartilhado era mais reconfortante do que qualquer conversa vazia. Ela também começou a me incentivar a fazer coisas por mim mesma. "Quando a senhora receber alta, o que vai fazer?" perguntou numa dessas conversas. "Voltar para casa, imagino. E depois, vai continuar esperando que seus filhos apareçam? Vai continuar vivendo em função deles?" A pergunta me pegou desprevenida. Nunca havia pensado em viver de outra forma que não fosse em função dos meus filhos. Era o que eu sempre fizera desde que nasceram. Eu... não sei. Então a senhora tem tempo agora para pensar. Porque depois dessa experiência, nada vai ser como era antes. E a senhora precisa decidir que tipo de vida quer ter daqui para frente. Aquela noite, depois que Joana foi embora, fiquei acordada pensando nas palavras dela. Ela tinha razão. Nada seria como antes. Não depois de descobrir tão dolorosamente que o amor que eu achava ser recíproco era, na verdade, unilateral. No 12º dia, acordei com uma sensação diferente. Não era apenas a dor usual da cirurgia. Era algo mais profundo, uma queimação no abdômen que parecia piorar a cada hora. Também sentia calafrios, mesmo com o ar-condicionado desligado, e meu corpo inteiro estava coberto de suor frio. Joana percebeu imediatamente quando entrou para a verificação matinal. Colocou a mão na minha testa e seu rosto mudou de expressão instantaneamente. "Dona Vera, a senhora está queimando em febre. Vou chamar o Dr. Campos agora mesmo." O médico chegou em minutos, acompanhado de 2 residentes. Ele examinou meu abdômen com cuidado, pressionando levemente a região da cirurgia. Cada toque era uma agonia. "Dona Vera, parece que desenvolveu uma pequena infecção no local da incisão", explicou o Dr. Campos, sua voz profissional mais preocupada. "Vamos precisar fazer alguns exames de sangue e ajustar sua medicação. Isso significa que a senhora vai precisar ficar internada por mais alguns dias." "Quanto tempo?" consegui perguntar, minha voz fraca. "Difícil precisar. Depende de como seu corpo responde aos antibióticos. Pode ser 1 semana, talvez mais. 1 semana a mais. Isso significaria quase 20 dias no total. 20 dias longe de casa. 20 dias naquele quarto. 20 dias sozinha." "A família da senhora sabe dessa complicação?" perguntou o Dr. Campos, olhando ao redor do quarto vazio, como se procurasse por alguém que obviamente não estava lá. Minha família está ocupada", respondi, sem forças para explicar toda a situação humilhante. O médico trocou um olhar significativo com Joana. "Vou prescrever antibiótico intravenoso e acompanhar de perto. Mas a senhora precisa de apoio emocional também. Recuperação não é apenas física." Nos dias seguintes, a febre se tornou minha companheira constante. Oscilava entre picos de 39 graus que me deixavam delirando e momentos de lucidez angustiante onde a realidade da minha situação me atingia com força total. Durante um dos episódios de febre alta, no 15º dia, eu estava em algum lugar entre o sono e a vigília. Minha mente criava imagens distorcidas do passado. Meus filhos pequenos correndo pela casa, me chamando, pedindo colo. E eu respondia, estendendo os braços no ar do quarto de hospital, chamando por eles com voz delirante. "Carlos, Carlos, meu filho, preciso de você", murmurava, os olhos fechados, perdida na febre. "Ricardo,
Onde você está? Lucas, meu bebê. A mamãe precisa de você. Joana me contou depois que foi doloroso presenciar. Ela estava fazendo a troca do soro quando comecei a delirar, chamando pelos 3 repetidamente, chorando, implorando que viessem me ver. Ela tentou me acalmar, segurar minha mão, dizer que estava tudo bem, mas eu não a ouvia. Estava presa em algum lugar da minha mente, onde ainda acreditava que meus filhos viriam. O Dr. Campos também presenciou um desses episódios. Entrou no quarto para checar minha evolução e me encontrou em pleno delírio febril, murmurando nomes e frases desconexas sobre promessas quebradas e onde estão meus meninos. Quando a febre finalmente baixou algumas horas depois, encontrei o médico sentado na cadeira ao lado da minha cama, esperando que eu recuperasse a consciência. Havia algo em sua expressão. Não era apenas preocupação médica, era algo mais pessoal. Dona Vera, disse ele quando abri os olhos. Precisamos conversar. Sobre a infecção? Perguntei ainda tonta. Sobre sua família. Ou melhor, sobre a ausência deles. Senti meu rosto queimar de vergonha. O senhor ouviu meus delírios. Ouvi. E também notei que em 15 dias de internação, a senhora não recebeu uma única visita. Nenhuma ligação que eu tenha presenciado. Dona Vera, onde estão seus filhos? A pergunta direta me desarmou completamente. Comecei a chorar. Não aquele choro contido que vinha fazendo, mas soluços profundos que faziam meu abdômen doer. Eles prometeram vir. Todos os 3 prometeram que se revezariam para ficar comigo. Mas no primeiro dia já tinham desculpas. E as desculpas nunca pararam. Trabalho, família, compromissos, sempre algo mais importante do que a própria mãe no hospital. Doutor. Campos ficou em silêncio por um momento, processando. Então disse algo que nenhum médico jamais havia me dito. Dona Vera, eu não sou terapeuta, sou cirurgião. Mas trabalho com pessoas há 30 anos e aprendi uma coisa. A recuperação física é mais rápida quando temos apoio emocional. A senhora não tem esse apoio. E isso me preocupa não apenas como seu médico, mas como ser humano. Eu não sei o que fazer. Quando a senhora receber alta, e vai receber, a infecção está controlada, precisa repensar esses relacionamentos. Precisa se perguntar, quem realmente está presente na minha vida? Quem demonstra amor com ações, não apenas palavras? São meus filhos, doutor. Eu não posso simplesmente desistir deles. Não estou dizendo para desistir. Estou dizendo para reavaliar. Para estabelecer limites, para entender que a senhora também merece reciprocidade. Amor verdadeiro não é unilateral, Dona Vera. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça pelos dias seguintes. A infecção foi sendo controlada gradualmente com os antibióticos e meu corpo começou finalmente a se recuperar. Mas algo em mim havia mudado irreversivelmente. No 18º dia, Ricardo finalmente mandou uma mensagem. Oi, mãe. Aqui em casa melhorou? Já tem previsão de alta? Olhei para aquela mensagem por longos minutos. 18 dias. 18 dias de internação. E essa era a primeira vez que ele perguntava sobre minha alta. Não perguntou como eu estava, se precisava de algo, se estava com dor. Apenas quando eu sairia, como se minha presença no hospital fosse um inconveniente que logo se resolveria. Não respondi. Pela primeira vez, conscientemente escolhi não responder. Carlos mandou mensagem no 19º dia. Mãe, semana que vem vou aí te ver, tá? Prometo. Mais uma promessa. Mais uma palavra vazia que não significava absolutamente nada. Lucas continuava em silêncio total há mais de uma semana. Na manhã do 20º dia, Dr. Campos entrou com um sorriso. O primeiro genuíno que eu via nele. Dona Vera, tenho boas notícias. Seus exames estão ótimos. A infecção foi completamente controlada. E a senhora está apta para receber alta hoje. Alta. Depois de 20 dias, finalmente ia para casa. Deveria estar feliz. Mas tudo o que sentia era um vazio imenso no peito. Sua família já está vindo buscá-la? Perguntou. Não, doutor. Vou precisar chamar um Uber. A expressão dele mudou de alegria para tristeza. Dona Vera, está tudo bem, interrompi, minha voz firme pela primeira vez em dias. Eu vou ficar bem. Aprendi muito nestes 20 dias.
E era verdade. Eu havia aprendido, da forma mais dolorosa possível, que o amor que sempre achei ser recíproco era, na realidade, apenas meu. E essa verdade, por mais devastadora que fosse, era o primeiro passo para algo que eu ainda não sabia nomear, mas que começava a germinar em algum lugar profundo do meu ser. A libertação. Arrumei minha mala com as mesmas roupas que havia trazido 20 dias atrás. Mas eu não era mais a mesma mulher. Dobrei cada peça com cuidado, guardei os produtos de higiene, coloquei os papéis da alta numa pastinha que a recepção me deu. Tudo muito organizado, muito prático, mas meu coração estava pesado como chumbo. Joana bateu na porta antes de entrar, como sempre fazia, respeitando meu espaço mesmo num quarto de hospital, onde privacidade era luxo. Ela trazia uma sacola pequena nas mãos e um sorriso triste no rosto. Dona Vera, vim me despedir. Joana. Minha voz saiu embargada. Não sei como agradecer por tudo que você fez por mim nesses dias. Você foi mais presente do que minha própria família. Ela se aproximou e me entregou a sacola. Fiz uns biscoitinhos caseiros para a senhora. Sei que a comida do hospital não é lá essas coisas, então pensei que gostaria de algo gostoso para o caminho. Abri a sacola e o cheiro de biscoitos de aveia ainda quentes invadiu o quarto. Não consegui segurar as lágrimas. Você não precisava... Eu quis. A senhora merece ser cuidada, Dona Vera. Merece ter gente que demonstre amor com gestos, não só palavras vazias. Nos abraçamos forte. E foi naquele abraço que toda a dor daqueles 20 dias finalmente encontrou um porto seguro. Chorei no ombro daquela mulher que era praticamente uma estranha 3 semanas atrás, mas que se tornara mais família do que meu próprio sangue. Obrigada, sussurrei. Obrigada por me fazer sentir que eu importo. A senhora sempre importou, Dona Vera. Só estava cercada das pessoas erradas para perceber isso. Quando nos separamos, Joana enxugou suas próprias lágrimas. A senhora vai ficar bem? Tem alguém em casa para ajudar nos primeiros dias? Vou ficar sozinha. Mas acho que é exatamente o que preciso agora. Tempo sozinha para pensar, para reavaliar minha vida. A senhora é forte. Mais forte do que imagina. E se precisar de qualquer coisa mesmo, me liga. Ela escreveu o número do celular dela num papel e colocou na minha mão. Promete que liga? Prometo. E dessa vez é uma promessa de verdade, não aquelas vazias que ando recebendo. Joana me ajudou a descer com a mala. O elevador estava cheio de outras famílias. Uma filha empurrando a mãe idosa numa cadeira de rodas, um casal jovem carregando um bebê recém-nascido, um senhor acompanhado de 3 filhos adultos, que brincavam e riam, enquanto o ajudavam a caminhar. Eu estava sozinha com minha mala. Na recepção, enquanto assinava os últimos papéis da alta, peguei meu celular e abri o aplicativo de transporte. Meus dedos tremiam, enquanto digitava meu endereço como destino. 20 dias no hospital, uma cirurgia delicada, uma infecção que quase complicou tudo, e eu voltaria para casa de Uber como se tivesse apenas ido ao supermercado. Carro chegando em 5 minutos, informou o aplicativo. Esperei na porta do hospital, sentada num banco com minha mala ao lado, observando as pessoas entrando e saindo. Famílias chegando para visitar, outras saindo com seus entes queridos recuperados. Flores, balões, abraços, lágrimas de alegria. Eu tinha uma sacola de biscoitos e uma promessa para mim mesma que algo precisava mudar. O Uber chegou. Um Corolla cinza dirigido por um senhor de uns 50 anos chamado Paulo, segundo o aplicativo. Ele desceu para me ajudar com a mala, percebendo minha dificuldade de movimentação. Está voltando do hospital? Perguntou com gentileza. Estou. Fiquei internada há 20 dias. Nossa, situação difícil. Sua família não pôde vir buscá-la? Aquela pergunta que eu já ouvi tantas vezes em tantas variações. Mas dessa vez, respondi com a verdade crua. Não, eles estavam ocupados demais. O silêncio que se seguiu foi eloquente. Paulo não fez mais perguntas. Apenas dirigiu com cuidado, evitando buracos e freadas bruscas, como se soubesse que cada movimento brusco me causava dor. No caminho, olhei pela janela para a cidade que parecia diferente depois de 3 semanas confinada num quarto de hospital. As ruas, as árvores, as pessoas indo e vindo com suas vidas. Tudo continuou acontecendo enquanto eu estava ali, sozinha, esperando por filhos que nunca vieram,
Meu celular vibrou. Era uma mensagem de Carlos. Mãe, soube que recebeu alta hoje. Parabéns. Qualquer coisa que precisar é só chamar. Qualquer coisa que precisar. Reli a mensagem 3 vezes. Ele soube que recebi alta. Provavelmente ligou para o hospital, mas não se ofereceu para me buscar. Apenas um parabéns vazio e uma oferta genérica de ajuda que ambos sabíamos que nunca se concretizaria. Não respondi. Ricardo mandou mensagem em seguida. Mãe, alta enfim. Deve estar aliviada de sair daquele lugar. Descansa bem em casa. Aliviada de sair. Como se o hospital fosse o problema, não a solidão absoluta que vivi lá dentro. Como se voltar para casa sozinha, sem ajuda, ainda me recuperando, fosse motivo de comemoração. Também não respondi. Lucas continuava em silêncio. 10 dias sem uma palavra sequer. Quando o carro parou em frente da minha casa, senti um aperto no peito. Aquela casa onde criei meus 3 filhos, onde cozinhei milhares de refeições, onde cuidei deles quando estavam doentes, onde comemorei cada conquista deles. Aquela casa que agora me parecia estranha e vazia. Paulo me ajudou com a mala até a porta. A senhora vai conseguir entrar sozinha? Vou sim, obrigada. Cuida-se bem, tá? E se seus filhos são ocupados demais para visitar a própria mãe no hospital, talvez estejam ocupados com as coisas erradas na vida. Ele entrou no carro e foi embora, me deixando ali parada na porta de casa com minha mala e meus pensamentos. Coloquei a chave na fechadura, abri a porta e entrei. O cheiro de casa fechada me recebeu. Tudo estava exatamente como deixei, mas também completamente diferente. Porque eu era diferente. A mulher que saiu daquela casa 20 dias atrás ainda tinha esperanças, ainda acreditava nas promessas, ainda colocava seus filhos acima de si mesma. A mulher que voltava sabia a verdade. E verdades, por mais dolorosas que sejam, têm o poder de libertar. Fechei a porta atrás de mim e, pela primeira vez em 20 dias, estava verdadeiramente em casa. Sozinha, mas no meu próprio espaço. E ali, naquele silêncio, fiz uma promessa para mim mesma. Algo precisava mudar. E mudaria. Entrei na sala e o que vi me fez parar no meio do caminho. A casa estava num estado de abandono que eu jamais imaginei possível em apenas 20 dias. A camada de poeira sobre os móveis era tão espessa que dava para escrever com o dedo. A mesa da sala estava coberta de correspondências empilhadas. Contas, propagandas, envelopes que ninguém se deu ao trabalho de organizar. Caminhei lentamente até a cozinha, cada passo me causando uma dor surda no abdômen ainda sensível. O que encontrei lá foi pior do que imaginava. A pia estava cheia de louça suja, copos, pratos, panelas com restos de comida já ressecados. O cheiro azedo de algo estragado invadia o ambiente. Abri a geladeira e o que vi me fez engolir um soluço. Completamente vazia, exceto por um pote de manteiga rançosa, 2 garrafas de refrigerante pela metade e algo que um dia foi alface, mas agora era uma massa escura e gosmenta no fundo da gaveta de legumes. A comida que deixei cuidadosamente preparada no freezer antes da cirurgia havia desaparecido. Provavelmente meus filhos vieram aqui, comeram tudo e foram embora sem sequer lavar os pratos que usaram. Voltei para a sala, ignorando a dor que aumentava a cada movimento. As almofadas do sofá estavam jogadas no chão. Havia marcas de copos sobre a mesa de centro. Copos que deixaram aqueles círculos de umidade que eu sempre pedia para usar em apoios. O tapete estava amassado, cheio de migalhas. Foi então que vi as contas sobre a mesa. Peguei uma por uma com mãos trêmulas. Água com aviso de corte iminente, luz com multa por atraso, internet, telefone. Todas vencidas há mais de 15 dias. Nenhum dos meus filhos se deu ao trabalho de passar aqui para pelo menos organizar isso. Eles tinham chave da casa, todos tinham. Poderiam ter vindo, pago as contas, deixado tudo pronto para quando eu voltasse. Mas não vieram. Nem para isso. Sentei pesadamente no sofá, levantando uma nuvem de poeira que me fez tossir. A dor da tosse reverberou no meu abdômen operado e precisei segurar a barriga até passar. Ali, sozinha naquela sala suja e abandonada, a realidade me atingiu com força devastadora.
Meus filhos não apenas não foram me visitar no hospital, eles também não se importaram minimamente com a casa onde cresceram, com as contas, com nada que fosse minha responsabilidade. Levantei com dificuldade e fui até o meu quarto. Pelo menos ali esperava encontrar um refúgio, um lugar intocado. Mas ao abrir a porta, vi que alguém havia revirado meu armário. Roupas jogadas sobre a cama, gavetas abertas. Então me lembrei. Carlos me pediu emprestado meu HD externo meses atrás, onde guardo fotos antigas. Ele provavelmente veio aqui procurar alguma coisa e nem se deu ao trabalho de arrumar. Sobre minha cômoda, encontrei algo que me fez o coração apertar ainda mais. Eram bilhetes, dezenas deles, que eu mesma havia escrito ao longo dos anos. Pequenos papéis amarelados com minha caligrafia. Carlos, reunião de pais às 15h, não esquecer. Ricardo, médico ortopedista, dia 14, marquei para você. Lucas, seu certificado do curso chegou. Está na gaveta da sala. Peguei cada bilhete, lendo um por um, e as lágrimas começaram a descer silenciosas. Eram todos lembretes de coisas que eu cuidava para eles, compromissos que eu marcava, documentos que eu organizava, problemas que eu resolvia. Eu era a pessoa que mantinha as vidas deles funcionando, a cola que segurava tudo junto. E quando foi minha vez de precisar, quando foi minha vez de estar fragilizada e necessitada, simplesmente não estava na agenda deles. Fui até o banheiro e o que vi me fez sentir náusea. A privada suja, pia com respingos de pasta de dente ressecada, toalhas molhadas jogadas no chão já com cheiro de mofo. Alguém, provavelmente mais de um deles, usou meu banheiro durante esses dias e não teve a decência mínima de limpar. Voltei para a sala segurando os bilhetes antigos nas mãos. Sentei novamente no sofá empoeirado e olhei ao redor daquela casa que sempre mantive impecável. Esta casa onde sacrifiquei tudo pelos meus filhos. Esta casa que agora estava destruída, suja, abandonada, exatamente como eu me sentia por dentro. O celular tocou. Era Ricardo. Pela primeira vez, deixei tocar até cair na caixa postal. Segundos depois, uma mensagem. Mãe, ligamos para você. Está tudo bem? Chegou bem em casa? Olhei para aquela mensagem e algo dentro de mim se quebrou definitivamente. Não era raiva. Era uma clareza fria e cortante. Eles não ligavam para saber se eu estava bem. Ligavam para aliviar a própria consciência, para poder dizer a si mesmos que tentaram contato. Levantei, caminhei até o quintal dos fundos e abri a porta. O varal estava cheio de roupas minhas que estavam ali desde antes da cirurgia, agora mofadas pela chuva que deve ter caído nesses dias. 20 dias penduradas ali, destruídas, porque nenhum dos meus 3 filhos achou importante vir aqui recolher as roupas da mãe. Foi naquele momento, parada no quintal olhando para aquelas roupas arruinadas balançando ao vento, que tomei a decisão mais importante da minha vida. Não ia mais aceitar migalhas de afeto. Não ia mais implorar por atenção. Não ia mais colocar pessoas que não me valorizavam acima do meu próprio bem-estar. Voltei para dentro de casa, peguei meu celular e abri o grupo da família que os meninos haviam criado anos atrás. Família Santos, com um emoji de coração que agora me parecia uma ironia cruel. Comecei a digitar uma mensagem, mas parei. Não ia fazer isso por mensagem. Quando eles viessem, e viriam eventualmente, quando precisassem de algo, eu diria pessoalmente, olhando nos olhos de cada um deles. Por enquanto, tinha uma casa para limpar, contas para pagar e uma vida inteira para reconstruir. Mas dessa vez, seria nos meus termos. Passaram-se 3 dias desde que voltei para casa. 3 dias em que limpei cada cômodo com dificuldade, ignorando a dor do abdômen que reclamava a cada movimento. 3 dias pagando contas atrasadas, organizando a bagunça que encontrei, tentando transformar aquela casa abandonada novamente em lar. E 3 dias de silêncio absoluto da minha parte. Não respondi mensagens, não atendi ligações, simplesmente me concentrei em mim mesma. Foi no 4º dia que a campainha tocou. Abri a porta e ali estavam os 3. Carlos na frente, Ricardo ao lado, Lucas um passo atrás. Todos com expressões que tentavam parecer preocupadas,
mas que eu já conhecia bem demais. Eram máscaras de culpa mal disfarçadas. Mãe, Carlos foi o primeiro a falar, entrando sem esperar convite. A gente estava preocupado. Você não responde mensagens, não atende telefone. Preocupados, repeti. Minha voz saindo calma demais. Perigosamente calma. Interessante essa palavra vindo de vocês. Ricardo entrou atrás dele, carregando um buquê de flores já meio murchas que provavelmente comprou no supermercado da esquina. Mãe, trouxemos isso para você. Desculpa não termos ido no hospital. Foi tudo muito corrido aqui. Lucas entrou por último, segurando uma caixa de bombons da marca mais barata que existe. Nem olhou nos meus olhos quando estendeu a caixa. Oi, mãe. Você está bem? Peguei as flores e os bombons com mãos firmes. Coloquei sobre a mesa da sala. Aquela mesma mesa que encontrei coberta de poeira e correspondências quando cheguei. Sentei na poltrona e fiz um gesto para que sentassem no sofá. Os três obedeceram, claramente desconfortáveis com meu silêncio. Mãe, Carlos começou, aquele tom de voz que usava quando queria contornar uma situação difícil. A gente sabe que as coisas não saíram exatamente como planejamos. Não saíram como planejaram. Cortei, minha voz ainda assustadoramente calma. Interessante. Então vocês planejaram me abandonar no hospital por 20 dias? Não foi abandono, mãe. Ricardo se defendeu rapidamente. Foram apenas circunstâncias infelizes que... 20 dias, falei, olhando diretamente para ele. 20 dias após uma cirurgia delicada. 20 dias em que desenvolvi uma infecção e tive febre alta. 20 dias em que delirando chamei pelos 3. 20 dias em que uma enfermeira praticamente estranha foi mais família para mim do que meus próprios filhos. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso. Lucas mexia nervosamente nas mãos. Carlos olhava para o chão. Ricardo tentava manter a postura, mas via a culpa escorrendo pelos olhos dele. Mãe, foram muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Lucas tentou explicar, mas sua voz saiu fraca, sem convicção. Vocês sabem o que é engraçado? Continuei. Aquela calma gelada ainda me envolvendo como uma armadura. Eu passei 20 anos da minha vida garantindo que vocês nunca fossem as muitas coisas acontecendo. Quando o Carlos teve aquela pneumonia aos 16, eu faltei 2 semanas de trabalho e quase fui demitida. Mas estava lá, na cabeceira dele, todas as noites. Quando o Ricardo quebrou o braço naquele jogo de futebol, eu cancelei a entrevista de emprego que precisava desesperadamente para levá-lo no ortopedista todos os dias. E quando o Lucas passou por aquela fase difícil na faculdade, eu fui todas as semanas fazer terapia com ele, mesmo morrendo de cansaço. Mãe. Carlos tentou interromper. Não terminei. Minha voz saiu firme pela primeira vez. Vocês 3 prometeram se revezar. Prometeram que eu não ficaria sozinha nem 1 minuto. E sabem onde eu estava no primeiro dia após a cirurgia? Sozinha. Completamente sozinha. Checando o celular a cada 5 minutos esperando que algum de vocês cumprisse a promessa. No 5º dia, uma enfermeira me perguntou se eu não tinha família. Imaginem a humilhação. Explicar para uma estranha que tenho 3 filhos. Mas nenhum deles achou importante aparecer. Ricardo abriu a boca para falar, mas nada saiu. Lucas tinha lágrimas nos olhos. Mas eu já não me comovia tão facilmente com lágrimas. E quando voltei para casa, continuei. Sabem o que encontrei? Esta casa que mantive impecável a vida toda estava suja, abandonada, com contas atrasadas, geladeira vazia. Vocês tinham chave. Vocês comeram minha comida, usaram meu banheiro e foram embora deixando tudo largado como se eu fosse empregada que voltaria e limparia tudo. Mãe, a gente veio pedir desculpas. Carlos finalmente conseguiu falar. Desculpas. Repeti, pegando o buquê murcho de flores. Flores de supermercado e bombons baratos. É isso que 20 anos de dedicação valem? É essa a compensação por 20 dias de abandono? O que você quer que a gente faça? Ricardo perguntou, uma pitada de irritação surgindo em sua voz. Aquela mesma irritação que sempre aparecia quando era confrontado com suas falhas. Quero que vocês escutem o que vou dizer agora, porque não vou repetir. Falei, me levantando devagar, sentindo a dor no abdômen, mas ignorando completamente.
Tomei uma decisão. Vou vender esta casa. Os três se levantaram simultaneamente, chocados. Vender a casa? Carlos quase gritou. Mãe, essa é a casa da família. Que família, Carlos? A família que me abandonou no hospital? A família que não conseguiu 1 hora sequer para visitar a própria mãe? Mas, mãe, onde você vai morar? Lucas perguntou, genuinamente preocupado pela primeira vez. Vou comprar um apartamento menor, mais prático, só para mim. Vou me matricular em cursos que sempre quis fazer, mas nunca tive tempo porque estava ocupada resolvendo a vida de vocês. Vou viajar, conhecer lugares novos, fazer amigos. Vou finalmente viver para mim mesma. Isso é loucura, Ricardo protestou. Você está sendo dramática por causa de uma situação pontual. Pontual? Minha voz saiu mais alta pela primeira vez. 20 dias não é pontual, Ricardo. 20 dias é uma escolha. Uma escolha consciente que os três fizeram de me deixar sozinha na pior fase da minha vida. Mãe, a gente erra, mas a gente te ama. Lucas tentou se aproximar, mas levantei a mão. Amor não é só palavra, Lucas. Amor é presença. Amor é sacrifício. Amor é estar lá quando a pessoa precisa, não apenas quando é conveniente. E vocês três me mostraram muito claramente que tipo de amor tem por mim. Um amor condicional, um amor de conveniência. Carlos tentou argumentar. Você está sendo injusta. Injusta? Ri, sem humor. Injusto foi o que vocês fizeram comigo. Mas sabem o que descobri nesses 20 dias sozinha? Que não preciso de vocês. Que construí minha vida inteira em torno de 3 pessoas que não mereciam esse sacrifício. E isso acaba hoje. Você está nos expulsando da sua vida? Ricardo perguntou incrédulo. Estou estabelecendo limites. Algo que deveria ter feito há anos. A partir de agora, eu vivo para mim. Vocês são adultos, têm suas próprias famílias, suas próprias vidas. E eu tenho a minha também. Uma vida que negligenciei por décadas e que agora vou recuperar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Os três me olhavam como se não me reconhecessem. E a verdade é que eu também não me reconhecia. Essa nova Vera, firme, decidida, colocando-se em primeiro lugar, era alguém que deveria ter nascido há muito tempo. Podem ir, disse finalmente. Quando eu me mudar, eu aviso o novo endereço. Ou não. Ainda não decidi. E pela primeira vez na vida, fui eu quem deu as costas para eles. Carlos foi o primeiro a quebrar o silêncio que se instalou depois que anunciei minha decisão. Ele se levantou do sofá, as mãos tremendo visivelmente, o rosto vermelho de uma mistura de raiva e incredulidade. Mãe, você não pode fazer isso. Essa casa tem nossa história, nossas memórias de infância, tudo que construímos como família. Construímos? Repeti, virando para encará-lo. Carlos, quem construiu essa casa fui eu, sozinha. Depois que seu pai morreu, fui eu quem pagou cada prestação trabalhando dia e noite. Fui eu quem pintou cada parede, quem plantou cada árvore no quintal, quem manteve tudo funcionando para que vocês pudessem ter um lar. Esta casa é minha, não de vocês. Ricardo se levantou também, tentando manter aquela postura de sempre, de quem tinha argumentos lógicos para tudo. Mãe, a gente entende que está magoada, mas vender a casa é uma decisão drástica demais. Você está sendo emocional, não racional. Emocional? Soltei uma risada seca. Ricardo, passar 20 dias sozinha no hospital me deu tempo suficiente para pensar racionalmente. Muito racionalmente, inclusive. E a conclusão racional é que não preciso de uma casa enorme para limpar sozinha, pagar contas sozinha e manter apenas para servir de depósito de memórias para filhos que não se importam. Lucas finalmente encontrou voz. Seus olhos vermelhos de lágrimas que não pareciam tão genuínas quanto ele queria que parecessem. Mãe, a gente errou. Erramos feio. Mas isso não significa que você deva desistir da gente assim. Desistir de vocês? Dei 2 passos em direção a ele. Lucas, quem desistiu aqui? Quem prometeu estar presente e desapareceu? Quem deixou a própria mãe sozinha se recuperando de uma cirurgia? Eu apenas estou deixando de ser conveniente, e vocês não gostam disso.
Você está exagerando tudo. Carlos explodiu, perdendo a compostura. Foi só um período difícil. A gente te ama, caramba. Mas a gente tem nossas vidas, nossas responsabilidades. E eu não tenho? Minha voz saiu firme, cortante. Por 20 anos eu não tive vida própria, Carlos. Tudo girava em torno de vocês três. Seus jogos de futebol, suas reuniões escolares, seus namoros fracassados, seus problemas no trabalho, suas crises existenciais. Eu estava sempre lá, sempre. E quando foi minha vez de precisar? Quando foi minha vez de ser prioridade, mesmo que por alguns dias, onde estavam vocês? Nós explicamos. Ricardo tentou argumentar, mas levantei a mão. Explicaram. Desculpas atrás de desculpas. Mas sabe o que descobri, Ricardo? Desculpas não mudam ações. E ações falam muito mais alto do que qualquer palavra. E as ações de vocês gritaram bem claro. A mãe não é prioridade. Isso não é justo, Lucas protestou. A gente te trouxe flores, chocolates, viemos aqui te ver. 3 dias depois que voltei para casa, completei. 3 dias em que eu esperava que alguém viesse, que alguém perguntasse se precisava de ajuda para limpar a bagunça que deixaram, se tinha comida na geladeira, se conseguia subir escada. Mas ninguém veio, até que a culpa ficou pesada demais, e aí sim, apareceram com flores murchas e chocolates baratos. O silêncio voltou, mais pesado dessa vez. Podia ver nos rostos deles que a realidade estava começando a penetrar. Não havia mais volta, não havia mais aquela mãe sempre disponível, sempre complacente, sempre colocando eles em primeiro lugar. Amor se demonstra com presença, não com promessas vazias. Falei. Minha voz mais calma agora, mas não menos firme. E vocês três me ensinaram uma lição valiosa, que o amor que dei não foi retribuído da mesma forma. Ou talvez tenha sido, mas do jeito de vocês, superficial, conveniente, condicional. Você não ama mais a gente? Lucas perguntou, a voz quebrada. Eu sempre vou amar vocês. São meus filhos. Mas amar não significa aceitar migalhas. Não significa me contentar em ser lembrada apenas quando é conveniente. E definitivamente não significa continuar vivendo em função de pessoas que não me valorizam. Carlos deu alguns passos pela sala, claramente processando. E se a gente prometer que vai mudar? Que vai ser diferente? Promessas. Repeti, pegando meu celular e mostrando a tela cheia de mensagens antigas deles. Vocês são ótimos em promessas. Vou aí amanhã, mãe. Semana que vem eu apareço. Pode contar comigo sempre. Promessas, promessas, promessas. Mas quando precisei, cadê? Então não, Carlos. Não quero mais promessas. Quero ações. E até que eu veja mudanças reais, concretas, duradouras, se é que verei, vou focar em mim. Então você realmente vai vender a casa? Ricardo perguntou, parecendo finalmente aceitar a realidade. Já vendi. Revelei. E vi os três congelarem. Como assim já vendeu? Carlos quase gritou. Nesses 3 dias em que estive aqui sozinha, arrumando a bagunça que vocês deixaram, recebi uma proposta excelente de um casal jovem que adorou a casa. Fechei negócio ontem. Tenho 30 dias para me mudar. Você não pode fazer isso sem nos consultar. Ricardo protestou. Posso sim. A casa está no meu nome. E vocês perderam o direito de opinar sobre minha vida quando me abandonaram naquele hospital. Lucas sentou novamente, as mãos cobrindo o rosto. Carlos andava de um lado para o outro, visivelmente furioso, mas sem saber como direcionar aquela raiva. Ricardo permanecia parado, claramente tentando encontrar algum argumento legal, alguma brecha, mas não havia. Vocês podem ir agora, disse finalmente. Tenho muito o que fazer. Preciso procurar apartamentos, selecionar o que vou levar e o que vou doar. Vocês são bem-vindos a levar qualquer coisa que tenha um valor sentimental para vocês. O resto vai comigo ou vai para a doação. Mãe, por favor. Lucas tentou mais uma vez. Não, Lucas, desta vez não. Durante 20 anos atendi todos os seus, por favor. Deixei minha vida de lado sempre que vocês pediam. Agora é minha vez. Minha vez de dizer não. Minha vez de escolher.
Minha vez de viver. Caminhei até a porta e abri, um gesto claro de que a conversa havia terminado. Os três ficaram ali parados por alguns segundos que pareceram eternos, mas eventualmente entenderam que não havia mais nada a dizer. Carlos passou por mim sem olhar nos olhos. Ricardo parou no batente da porta. Você vai se arrepender disso. O único arrependimento que tenho, respondi olhando diretamente para ele, é não ter feito isso antes. E fechei a porta. 4 meses se passaram desde aquele dia em que fechei a porta para meus filhos e abri para uma vida completamente nova. 4 meses que transformaram não apenas meu endereço, mas toda a minha essência como pessoa. O apartamento que comprei ficava num prédio moderno de 6 andares, com elevador, portaria 24 horas e uma vista linda para um parque arborizado. 2 quartos, sala ampla com varanda, cozinha compacta mas funcional. Tudo perfeitamente dimensionado para uma pessoa que finalmente estava aprendendo a viver para si mesma. A mudança aconteceu numa terça-feira ensolarada. Contratei uma empresa especializada que fez tudo em um dia. Levei apenas o essencial, meus livros preferidos, algumas roupas, utensílios de cozinha básicos e surpreendentemente poucas fotografias. Deixei para trás décadas de acúmulo, de objetos que carregavam memórias pesadas demais para carregar. A primeira noite no apartamento novo foi mágica. Sentei na varanda com uma xícara de chá, olhando as luzes da cidade, e pela primeira vez em décadas não senti aquele peso constante no peito. Não havia ninguém para cuidar, nenhum prato extra para lavar, nenhuma roupa para passar, nenhuma preocupação que não fosse minha própria. Decorei cada cômodo ao meu gosto, algo que nunca fiz antes porque sempre considerava a opinião de todos menos a minha. Cores vibrantes na sala, plantas por todos os cantos, quadros que escolhi em feirinhas de artesanato, almofadas coloridas que faziam meu coração sorrir. Aquele espaço era genuinamente meu. A transformação mais importante, porém, não foi física. Foi emocional e espiritual. Na primeira semana no apartamento novo, Joana veio me visitar. Ela entrou olhando tudo com aquele sorriso largo e genuíno que aprendi a amar durante os dias no hospital. Dona Vera, isso aqui está lindo. A senhora está radiante. E eu estava. Pela primeira vez em anos, me sentia viva. Joana se tornou minha melhor amiga. Não porque precisávamos uma da outra, mas porque escolhemos estar presentes uma na vida da outra. Ela vinha jantar toda sexta-feira e nos sentávamos na varanda conversando por horas sobre tudo. Filhos, vida, sonhos, decepções, esperanças. Foi Joana quem me incentivou a me matricular na aula de dança. Dona Vera, a senhora tem energia para isso. Vamos juntas? Comecei com dança de salão às terças e quintas. No início me sentia desajeitada, fora de ritmo. Mas o professor, um senhor elegante chamado Mário de 65 anos, foi paciente e encorajador. Aos poucos, meu corpo foi lembrando movimentos que nem sabia que conhecia, redescobrindo uma leveza que estava adormecida há décadas. Também me matriculei num curso de pintura em aquarela numa escola de arte do bairro. Descobri que tinha jeito para paisagens, especialmente pores do sol sobre o mar, mesmo nunca tendo morado na praia. A professora dizia que eu pintava com emoção, que cada pincelada carregava sentimento. Talvez fosse verdade. Talvez eu estivesse finalmente colocando para fora décadas de emoções reprimidas. Fiz amigos novos. Dona Carmen, uma viúva de 68 anos que morava num apartamento ao lado e tinha um senso de humor afiado que me fazia rir até doer a barriga. Seu Antônio, o porteiro do prédio que sempre tinha uma história interessante para contar. Beatriz e Fernanda, 2 amigas da aula de dança que me incluíram em seus passeios aos sábados. Pela primeira vez, tinha um círculo social que não girava em torno dos meus filhos. E viajei, sozinha. Algo que nunca imaginei ter coragem de fazer. A primeira viagem foi para o litoral, apenas um final de semana prolongado numa pousada charmosa. Acordar e decidir o que fazer sem consultar ninguém. Caminhar pela praia ao amanhecer, comer frutos do mar frescos, ler um livro inteiro na rede sem interrupções. Parecia luxo, mas era apenas vida normal vivida plenamente. Depois veio uma viagem para as montanhas, depois outra para uma cidade histórica. Cada viagem era uma camada de liberdade sendo adicionada, cada experiência me mostrando que o mundo
era muito maior do que aquela casa onde passei 20 anos me anulando. Durante esses meses, meus filhos tentaram contato algumas vezes. Carlos mandava mensagens esporádicas. Mãe, podemos conversar? Ricardo ligava de vez em quando, mas eu atendia apenas quando queria, e geralmente não queria. Lucas enviou uma carta longa pedindo desculpas, dizendo que estava em terapia, que estava entendendo seus erros. Eu lia tudo, processava tudo, mas não respondia com a urgência de antes. Aprendi que não devia satisfações a ninguém sobre como escolhia viver minha vida. Numa tarde de sábado, estava na varanda pintando uma aquarela quando meu celular tocou. Era Joana. Vera, esqueceu que hoje é nosso dia de cinema? Sorri. Vera. Ela havia parado de me chamar de Dona Vera há 2 meses, e eu adorava. Não era mais a dona de nada. Era apenas Vera. Uma mulher de 62 anos redescobrindo quem era quando não precisava ser mãe primeiro e pessoa depois. Já estou descendo, respondi, guardando os pincéis com cuidado. Enquanto descia no elevador, me olhei no espelho. Cabelos mais curtos, um corte moderno que fiz há 3 semanas. Roupas coloridas que escolhi porque gostei, não porque eram apropriadas para minha idade. E principalmente, um sorriso genuíno no rosto. A mulher que me olhava de volta do espelho não era mais aquela que entrou no hospital 4 meses atrás. Era alguém que havia passado pelo fogo e saído mais forte, mais inteira, mais ela mesma. E pela primeira vez em décadas, eu estava genuinamente feliz. Meu aniversário de 63 anos chegou numa quinta-feira ensolarada de novembro. Acordei cedo, fiz um café especial que comprei numa torrefação artesanal do bairro e sentei na varanda para planejar meu dia. Joana viria à tarde para me levar em um almoço surpresa que estava organizando há semanas. À noite, tinha aula de dança onde o professor Mário prometeu uma comemoração especial. Estava finalmente aprendendo a celebrar minha existência. Por volta das 10 da manhã, a campainha tocou. Olhei pelo interfone e senti meu coração apertar. Eram eles. Os 3. Carlos, Ricardo e Lucas, parados na portaria, olhando para a câmera com expressões que mesclavam nervosismo e arrependimento. Respirei fundo antes de atender. Sim? Mãe. A voz de Carlos veio pelo interfone. Podemos subir? Por favor, só alguns minutos. Fiquei ali parada por longos segundos, meu dedo sobre o botão que liberaria a porta. Parte de mim queria simplesmente desligar, ignorá-los como fui ignorada naquele hospital. Mas outra parte, a parte que estava aprendendo a ser firme, mas não cruel, decidiu ouvir o que tinham a dizer. Apartamento 402, disse, e liberei a entrada. Organizei a sala rapidamente, não por nervosismo, mas porque aprendi a manter meu espaço sempre acolhedor. Quando bateram a porta, abri com calma e lá estavam eles. Mas havia algo diferente. Não traziam presentes de última hora ou flores murchas. Traziam apenas rostos marcados por meses de arrependimento genuíno. Mãe. Lucas foi o primeiro a falar, sua voz embargada. Feliz aniversário. Obrigada. Entrem. Eles entraram olhando ao redor, percebendo pela primeira vez o apartamento que eu havia construído sem eles. As plantas, os quadros coloridos, as aquarelas que pintei penduradas na parede, as fotos minhas com Joana e outras amigas novas. Está bonito aqui, Ricardo comentou, claramente desconfortável. Obrigada. Fiz do meu jeito. Sentamos. Eu na minha poltrona preferida, eles no sofá, mantendo uma distância física que refletia a emocional que ainda existia entre nós. Carlos foi direto ao ponto. Mãe, viemos pedir desculpas. De verdade, não mais aquelas desculpas vazias de meses atrás. Viemos reconhecer o quanto fomos cruéis, egoístas e negligentes. Passamos esses meses refletindo. Ricardo continuou, sua voz mais humilde do que jamais ouvi. Conversamos muito entre nós. Eu comecei terapia, Lucas também. A gente está finalmente entendendo a gravidade do que fizemos. Lucas limpou as lágrimas que desciam. Mãe, te abandonamos no pior momento da sua vida. Prometemos estar lá e não estivemos.
Você passou 20 dias sozinha por nossa culpa. E quando você mais precisava de nós, estávamos ocupados com coisas que agora percebemos eram absolutamente insignificantes comparadas a você. Escutei em silêncio, meu rosto mantendo uma expressão neutra que aprendi a cultivar nesses meses. Não ia facilitar para eles, não dessa vez. Entendemos se você não quiser nos perdoar. Carlos disse, a voz quebrando. Entendemos se decidir que não quer mais nos ter na sua vida. Mas precisávamos vir aqui, olhar nos seus olhos e dizer: a gente errou, profundamente, e sentimos muito. Você está diferente, mãe. Lucas observou, olhando para mim com uma mistura de admiração e tristeza. Mais forte, mais você mesma. Estou, confirmei, minha primeira contribuição real à conversa. Porque precisei ser. Porque vocês me mostraram que não podia mais viver em função de pessoas que não me valorizavam. E essa foi, talvez, a lição mais dolorosa, mas mais importante que aprendi. Nós te valorizamos, Ricardo protestou, mas levantei a mão. Agora talvez valorizem, porque perderam, porque tiveram que sentir minha ausência. Mas quando estava presente, quando sacrificava tudo por vocês, esse valor não existia. Eu era garantida, era conveniente. Era a mãe que sempre estaria lá, não importa quão mal me tratassem. O silêncio que se seguiu foi profundo e necessário. Então não tem perdão? Lucas perguntou, sua voz quase um sussurro. Respirei fundo. Perdão existe. Mas não significa que tudo volta a ser como era. Porque eu não sou mais quem era. E vocês precisam entender e respeitar isso. O que isso significa? Carlos perguntou. Significa que agora eu tenho minha própria vida. Minhas aulas, meus amigos, minhas viagens, meus planos. Vocês são bem-vindos nessa vida, mas nos meus termos. Não vou mais cancelar compromissos porque vocês decidiram aparecer de última hora. Não vou mais estar disponível 24 horas esperando que precisem de mim. E definitivamente não vou mais aceitar promessas vazias. Nós entendemos, Ricardo disse, parecendo genuinamente aceitar. E outra coisa, continuei, olhando para cada um deles. Família verdadeira não é só DNA. É presença, é cuidado, é reciprocidade. Nesses meses, Joana foi mais família para mim do que vocês foram em anos. Então sim, vocês são meus filhos e sempre serão. Mas não são mais minha prioridade absoluta. Eu sou. Lucas se levantou e veio até mim, ajoelhando-se ao lado da minha poltrona. Mãe, prometo que vamos fazer diferente. Não com palavras, mas com ações. Vamos provar que aprendemos. Não me prometam, disse, tocando levemente seu rosto. Apenas façam. Apareçam quando disserem que vão aparecer. Estejam presentes não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Demonstrem amor com atitudes, não com mensagens vazias. Vamos fazer isso, Carlos afirmou, levantando-se também. Pode levar tempo para reconquistaram sua confiança, mas vamos tentar. E quanto tempo demorar, aceitaremos. Ricardo completou. Olhei para os três, meus filhos que um dia foram tudo para mim e que agora eram apenas parte de uma vida muito maior que construí. Senti algo. Não era o amor incondicional cego de antes, mas era algo. Talvez fosse esperança cautelosa. Talvez fosse apenas a aceitação de que relacionamentos podem ser reconstruídos, mesmo que nunca voltem a ser o que eram. Feliz aniversário, mãe. Os três disseram juntos. Obrigada. Respondi com um sorriso pequeno, mas genuíno. Agora vão. Tenho um almoço especial com amigos daqui a pouco. E pela primeira vez, fui eu quem estabeleceu quando a visita terminaria. Fui eu quem definiu os limites. Fui eu quem escolheu, porque finalmente aprendi que amar os outros não significa deixar de amar a mim mesma, e essa verdade me libertou.